Laudetur Jesus Christus. No último vídeo, nós aprendemos que para combater o mundo luciferino é preciso conhecer a Jesus, caminho, verdade e vida. No vídeo de hoje, conforme o título anuncia, nós vamos conhecer o segredo de Jesus. Qual será esse segredo? Os antigos, e de uma maneira geral o Antigo Testamento, entendia que o segredo de uma pessoa, o centro do seu ser, da sua alma, estava localizado no coração, que seria a sede dos seus pensamentos mais íntimos, a sede dos seus afetos. Ora, o coração de Jesus é que nos manifesta o seu segredo. Muitos pensam que o coração de Jesus, a devoção ao coração de Jesus, seja uma devoção surgida no século XVII após as revelações a Santa Margarida Maria Alacoque. Não é verdade. No Evangelho, é o próprio Jesus, em várias ocasiões, que manifesta esse segredo do seu ser. Ele revela o seu coração. Assim, a primeira vez foi quando ele se dirigiu aos seus discípulos e disse: "Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração." Primeira revelação. Aqui Jesus diz que o seu coração é manso e humilde, ou seja, é bom, pacífico. E humilde, ele se aproxima de nós, ele não põe distâncias com relação à humanidade. Isso nos fala do sinal maior do seu amor, que é a sua encarnação. Ele se fez homem, veio habitar no meio de nós para nos trazer a salvação. E ao mesmo tempo ele se revela como um mestre. Aprendei de mim. Nessa revelação, que é a primeira do seu coração, está um resumo já muito grande da nossa fé em Jesus. Ele é o Filho de Deus feito homem, ele se encarnou por nós e para a nossa salvação, e ele vem nos ensinar o caminho para o Pai. Ao mesmo tempo, ele é mestre, porque ensina, e é modelo, é exemplo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Portanto, ele é mestre das virtudes e é modelo das virtudes. O caminho da vida cristã tem esse horizonte. Conforme diria São Paulo, tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo. Sentimentos nos fala de novo de coração. Portanto, nós temos que ter uma intimidade, uma proximidade para imitar esses sentimentos, essas atitudes mais profundas de Cristo. Essa revelação do seu coração nos mostra, em primeiro lugar, o dom deste amor. A sua própria presença, a sua própria existência já é a primeira manifestação do seu amor. A segunda vez que Jesus revela o segredo do seu coração foi na última ceia. Na última ceia, Jesus, estando com os seus discípulos, instituiu a Eucaristia, mistério da sua presença. Tomai e comei, isto é o meu corpo, tomai e bebei, este é o cálice do meu sangue. E, ao mesmo tempo, instituiu o sacerdócio para continuar essa sua presença no meio dos seus seguidores. Portanto, segunda revelação do coração de Jesus, Eucaristia e sacerdócio. É pela Eucaristia que nós encontramos o mistério de Cristo. Ele se fez homem, ele se fez pão, para ser acessível a cada um de nós. Ele poderia ter escolhido muitas maneiras para manter a sua presença no mundo. No entanto, escolheu essas formas humildes e simples do pão e do vinho, acessíveis a todos. Também porque essas formas indicam a maneira da sua atuação. Ele quis ser alimento para fazer crescer. Ao mesmo tempo, a Eucaristia renova. Na última ceia antecipou e nos nossos dias renova o sacrifício do Calvário, oferecendo para nós um contato direto com a salvação. Naquela mesma ceia, nós vemos mais uma manifestação do coração de Jesus,
no mesmo contexto da Eucaristia e do sacerdócio. O Evangelho nos diz que o discípulo João reclinava a cabeça no peito de Cristo, ou seja, no seu coração, porque ali está a fonte da vida espiritual de todo cristão. Ali está a fonte de vida para o discípulo de Jesus. É ali que ele alicerça a sua fé, ali a sua esperança, ali se afervora a sua caridade. Ali ele aprende a imitar o Mestre, que é manso e humilde de coração. A terceira vez que se revela esse segredo do coração de Jesus é no Calvário, na cruz. Quando Jesus tem o seu lado aberto pela lança do centurião. E do seu lado aberto jorra sangue e água. Ora, o lado aberto de Cristo, o seu coração aberto, indica a disposição de acolher a todos. O seu coração de amor, o seu coração que traz a salvação, que traz a vida, está aberto para todo aquele que queira se aproximar. E esse mistério da água e do sangue que jorram do seu lado já nos indica os meios para ter acesso a essa vida que ele nos oferece. A água nos faz alusão ao batismo, que nos introduz nessa vida nova, que nos liberta do pecado, nos torna filhos de Deus. O sangue, evidentemente, nos fala do mistério da Eucaristia, que nos dá a vida, que nos faz crescer. Portanto, são 3 manifestações do segredo de Jesus, 3 revelações do seu Sagrado Coração que nos chamam a uma resposta. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Entrar na escola do coração de Jesus quer dizer aprender dele. Quer dizer conhecer a sua palavra, conhecer o Evangelho, conhecer os mistérios que ele vem nos revelar. Por isso é preciso que nós compreendamos a realidade da sua encarnação neste mundo. Para cumprir o desígnio do Pai, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus Filho, se torna homem, sem deixar de ser Deus. Esta é a expressão da nossa fé. Nós cremos, como recitamos no Credo Niceno, que ele é Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Quer dizer, ele é Deus verdadeiro. Mas, ao mesmo tempo, ele se tornou homem verdadeiro, igual a nós em tudo, exceto no pecado, porque o pecado não era para fazer parte da nossa natureza no plano de Deus. Ele é homem verdadeiro, não é aparência, não é simulação. Nós sabemos que desde o início da igreja houve heresias e desvios que pretendiam negar alguma das verdades sobre a vida de Cristo, alguma das verdades do seu ser. E assim alguns pretendiam dizer que ele era só Deus e a sua humanidade era apenas uma aparência. Outros queriam dizer que ele não era Deus, era simplesmente um homem que foi elevado, um homem muito virtuoso. Mas a nossa fé e esta revelação do coração de Jesus nos diz que ele é Deus e homem verdadeiro. Temos que cada vez mais aprofundar e compreender, porque isso não foram erros somente lá de hereges do início da igreja, mas as heresias têm uma vida longa na igreja e elas vão se reapresentando. Também aqui eu gostaria de dizer que se apresenta uma outra arte diabólica, né, que é de vestir as heresias, o erro, com vestes ilusórias, com novos nomes, com novas aparências. Assim, nos dias de hoje que nós vivemos, há muitas tendências para negar essa verdade de Jesus. Assim, a tendência é de excluir, esquecer a divindade de Jesus, não considerar que ele seja Deus. Assim, alguns vão dizer, Jesus é o maior psicólogo que já existiu. Jesus é um curandeiro, porque se referem a ele simplesmente como fazedor de milagres, com compreensões diversas, alguns até apagamento, não é? Outros querem que Jesus seja um guerrilheiro, um político,
não é? E assim por diante. Opiniões, ideias, criações humanas, ilusões humanas. Porque uma pessoa, ela não é definida simplesmente por ideias, por opiniões. A pessoa é o que é. Por isso, esse é o segredo de Jesus, o seu coração. Ele é Deus feito homem. Deus verdadeiro e homem verdadeiro. A segunda revelação do coração de Jesus na última ceia também nos coloca diante de grandes verdades de fé que alimentam a nossa vida cristã. Ora, na última ceia, ele oferece, institui a Eucaristia, oferece o seu corpo e sangue como preço do resgate pelos nossos pecados e, ao mesmo tempo, como fonte de vida para o nosso crescimento como filhos de Deus. Quando ele toma o pão e o apresenta e diz: isto é o meu corpo, ele não diz que significa, que representa, o que simboliza. As palavras que ele usa indicam a realidade do mistério, a realidade da sua presença. Oportunamente nós iremos, evidentemente, aprofundar a doutrina sobre a Eucaristia, mas para hoje é preciso que isso fique bem claro. Não há simbolismo na Eucaristia, há realidade. A realidade do sacrifício, pois corpo e sangue separados significa sacrifício, oferecido ao Pai em resgate por muitos. Pão e vinho, que se tornam seu corpo e sangue para ser alimento. Alimento que faz crescer a vida da graça. A sua presença que se perpetua no nosso meio. E assim nós também adoramos esta presença na Eucaristia. No decorrer do tempo, com certas dissidências na Igreja, se desenvolveram doutrinas errôneas. No seio, por exemplo, do protestantismo, de certo setor do protestantismo que manteve ritos de natureza eucarística, mas modificando o seu sentido. Assim, apresentando aquele mistério do pão e do vinho, não como a presença real, não como sacrifício verdadeiro, mas como um simbolismo, uma mudança de sentido, uma mudança de significado, mas não uma mudança de realidade. Esta mudança, que a doutrina católica, que veremos, claro, com mais profundidade futuramente, se chama transubstanciação. Ou seja, depois da consagração na missa, onde se repete aquilo que Jesus fez na última ceia, nós temos o pão e o vinho, mas só nas suas aparências. A sua essência profunda é mudada. A sua substância se torna o corpo e o sangue de Cristo. Transubstanciação, que quer dizer a mudança da substância. Nós vemos pão e vinho, mas ali está presente Cristo vivo, em corpo e sangue, alma e divindade. Mistério tão profundo, que se renova a cada dia na celebração da missa, na Eucaristia. Por isso, o valor que nós devemos dar a essa manifestação do coração de Jesus, manifestação do seu amor, a Eucaristia, fonte de vida para a sua igreja, fonte de vida para o mundo. Ele presente no meio de nós, com o seu poder regenerador, com o seu poder salvador. Ele presente no meio de nós, com o seu amor. Se nós tomássemos consciência e levássemos a sério esse mistério da Eucaristia, quão diferente seria o nosso mundo. Mas muitos católicos não levam a sério. Até mesmo pessoas que vivem na fé católica não levam tão a sério. Assim, por exemplo, há lugares que fazem, na ausência do padre, as celebrações da palavra, que são celebrações que existem para suprir a falta de sacerdotes num lugar ou em outro, mas jamais substituem o mistério da Eucaristia, a celebração da missa. E há pessoas que, não instruídas na fé, pensam que é tudo a mesma coisa. É como se fosse, não é. Não penetraram no segredo do coração de Jesus, que se imola, se sacrifica,
sobre o altar. Terceira revelação do coração de Jesus está sempre diante de nós, quando olhamos para o crucifixo. A sua oferta na cruz, derramando o seu sangue, foi que nos lavou, nos resgatou e nos resgata do pecado. Ora, não é um fato do passado, simplesmente, porque aquele sangue e água que jorraram se perpetuam no meio de nós através dos sacramentos. A cada vez que alguém é batizado, é esta água do lado de Cristo que se derrama e que lava os pecados da criatura. A cada vez que nós participamos da Santa Missa, é aquele sangue que jorrou do lado de Cristo que chega até nós como fonte de vida. Portanto, é preciso que nós nos aproximemos ao mistério da salvação cumprido no alto da cruz, se torna presente no dia a dia deste mundo exatamente pelo mistério da Eucaristia, que é transmitido, perpetuado pelo sacerdócio. Ou seja, a Igreja, disse o Papa João Paulo II, vive da Eucaristia. Mas sem sacerdote não há Eucaristia, pois foi a eles que Jesus conferiu o poder de repetir o seu gesto, de tornar presente este mistério. Portanto, também faz parte da revelação do coração de Jesus a presença do sacerdote no mundo. O sacerdote, disse o santo cura d'Ars, São João Maria Vianney, é o amor do coração de Jesus. Isso deve levar ao mesmo tempo os fiéis católicos a terem uma veneração muito grande e a valorizar o ministério dos sacerdotes. O sacerdote não é o zelador da igreja, o sacerdote não é assistente social, o sacerdote não é militante político. O sacerdote é a presença de Jesus. O sacerdote é o amor do coração de Jesus. Ao mesmo tempo, essa grandeza que lhe é dada representa um desafio. Todos nós sacerdotes somos desafiados constantemente a realizarmos na nossa vida, pela nossa conduta, pelas nossas ações, aquilo que nós devemos ser. E para isso o sacerdote deve ser ajudado pelo seu bispo, ajudado pelos seus colegas, ajudado pelo povo, que deve, sobretudo, rezar pelos sacerdotes, deve incentivá-los a serem aquilo que são, e não esperar que o sacerdote seja aquilo que ele não é e aquilo que ele não deve ser. O sacerdote não está para ser coleguinha, não está para ser agitador, não está para ser artista de palco. O sacerdote, repito com cura d'Ars, o amor do coração de Jesus. O mistério do coração de Jesus é a entrega. O mistério do coração de Jesus é ensinar. Aprendei de mim. É estar presente. O mistério do coração de Jesus é entregar o seu corpo e sangue. É a Eucaristia. Mistério do coração de Jesus é derramar esse sangue que purifica o homem do pecado. Portanto, o sacerdote deve anunciar a verdade, imitando o coração de Jesus, ensinar. Mas também precisa imitar o coração de Jesus, sendo exemplo das virtudes. E precisa tornar presente este mistério para cada pessoa, para cada época, para cada comunidade. Meus caros irmãos, este mistério, esse segredo de Jesus nos é revelado. Como é grande este amor do coração de Jesus? Quando nós amamos uma pessoa, nós queremos a sua convivência, nós queremos comunicar não só aquilo que é nosso, mas também aquilo que nós somos. E o Filho de Deus feito homem fez e faz isto a cada dia. Ele se comunica, não só se revelou, mas a sua revelação se concretiza a cada um de nós. O prólogo do Evangelho de São João já nos dizia, como vimos na primeira palestra, a todo aquele que o recebeu, ele deu o poder de se tornar filho de Deus. Ele é a verdadeira luz que ilumina todo homem que vem a este mundo. É para todos este chamado, é para todos essa revelação do segredo de Jesus, é para todos a abertura deste coração. Na revelação feita a Santa Margarida Maria Alacoque, nós vemos o eco
dessas revelações feitas por Jesus na sua vida pública e transcritas no Evangelho. A Santa Margarida Maria, Jesus diz que eis o coração que tanto amou o mundo. É o seu amor oferecido. E Jesus manifesta, não vou repetir todas as palavras, não é, transmitidas por Santa Margarida Maria, mas o que ele quer, a devoção, ou seja, ele quer uma resposta do homem a tanto amor que nos é oferecido. Amor com amor se paga, é o ditado popular. Ora, aprendamos a refletir e a meditar neste mistério tão profundo. O segredo de Jesus, a revelação do coração de Jesus. E paguemos com amor a quem tanto nos amou, a quem tanto nos ama. Há muitas pessoas que andam pelo mundo deprimidas, derrubadas, porque ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. É letra de bolero antigo. Mas há muita gente que vive assim o tempo todo e diz que tem fé. Ora, reconheça este coração que tanto amou o mundo, esse coração que tanto ama o mundo. Busque a presença desse coração no seu ensinamento, na sua palavra no Evangelho transmitida pela Igreja. Busque esse coração que tanto amou o mundo, que tanto ama o mundo e ama a cada um, como se manifestou na última ceia, na Eucaristia. Vá à missa, vá ao Santíssimo Sacramento, vá ao sacrário. Repouse no seu coração pela oração, encontre nele o apoio para a sua vida. Encontre este amor do coração de Jesus frequentando os demais sacramentos. Assim, todos nós poderemos crescer. E essa vida de fé que nós recebemos poderá desabrochar e produzir frutos. Frutos de virtude, frutos de boas obras, que vão beneficiar a nós, aqueles que estão à nossa volta, mas também ao mundo inteiro. Uma pessoa cristã que viveu no final do século XIX, início do século XX, chamada Elisabeth Lézer, francesa, cujo exemplo poderá ser desenvolvido ulteriormente, escreveu no seu diário uma frase que foi citada, inclusive, por um Papa, por João Paulo II, na Reconciliatio et Penitência, exortação apostólica sobre a reconciliação e penitência. Coisa raríssima de uma leiga ter o seu diário ou uma indicação, uma frase sua citada por um Papa, num documento oficial. E ela disse: uma alma que se eleva, eleva o mundo. Poderíamos dizer uma alma, um coração que se eleva, eleva o mundo. O coração de Jesus veio elevar a cada alma a esta convivência divina. Há convivências humanas, há amizades humanas que fazem crescer, que transformam, que renovam, que elevam. O que não fará por nós a amizade com este coração divino e humano? Seremos elevados. E com a nossa elevação, o mundo também se elevará. Quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais me aproximo deste amor do coração de Jesus, de uma maneira misteriosa no desígnio divino, eu estou ajudando toda a humanidade a dar um passo à frente. Amai o amor que não é amado, clamava São Francisco de Assis quando descobriu o mistério do amor do coração de Jesus. Também nós ecoemos na nossa vida, nas nossas atitudes, nos nossos sentimentos, este chamado: amai o amor que não é amado. Eis o coração que tanto amou os homens. Amor com amor se paga. Encerrando essa reflexão de hoje, que será aprofundada com novos temas futuramente, eu quero dizer a todos que compartilhem, se acharam interessante e útil para alguém, deem o seu like
E se acharem oportuno, inscrevam-se ou até se transformem em colaboradores. Assim, quem colabora com a pregação terá merecimentos de pregador. Como São Pedro, nos Atos dos Apóstolos, concluo dizendo que ouro e prata não tenho, mas o que eu tenho vos dou. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amém.